Baruch she'asa nissim lavoteinu bayamim haem bazman hazeh. Abençoado seja Deus, que fez milagres aos nossos antepassados naqueles dias, neste momento. A brachá do acendimento das velas de Hanukkah traz uma contradição. Afinal de contas, é naqueles dias ou nesse momento? A festa de Hanukkah parece nos colocar sistematicamente diante de opostos para que nós busquemos o equilíbrio. Diversos símbolos ligados à festa das luzes, a festa de Hanukkah, diversos símbolos expressam contradições e nos desafiam na procura de um caminho intermediário. Bayamim haem bazman hazeh. Naqueles dias, neste momento. A história precisa dialogar com o cotidiano. Sem história, somos árvores sem raízes. Se tivermos apenas história, nos transformaremos em um museu de antiguidades. É justamente a releitura da história, de forma criativa, que imprime relevância ao judaísmo contemporâneo. Os motivos principais da celebração de Hanukkah são a vitória dos macabeus sobre os gregos e o milagre do azeite que durou 8 dias. O judaísmo nos convida a ter fé. Ao mesmo tempo, o milagre do azeite nunca teria ocorrido se não fosse a coragem de Matitial e seus filhos. Caso não tivesse Yehudá Macabi liderado uma revolta a favor da nossa liberdade religiosa, não teria acontecido milagre algum. O milagre, na perspectiva judaica, é a responsabilidade que delegamos a Deus depois de realizarmos absolutamente tudo que se encontra ao nosso alcance. Acendemos as velas de Shabat dentro de nossas casas. O local correto de se colocar as 2 chamas que iluminam nossos jantares de sexta-feira é perto da mesa de jantar, para que possamos nos utilizar da luz da chama durante a refeição. Já em Hanukkah é diferente. Devemos colocar a vela perto da janela, do lado de fora de nossas casas. Havia antigamente um costume de se colocar a Hanukkah nas batentes da casa, do lado oposto da mezuzá. De um lado a mezuzá, do outro a Hanukkah. Isso acontece porque o milagre deve ser divulgado. Temos a obrigação de propagar luz para além dos nossos lares. Devemos fortalecer o particularismo judaico para sermos melhores cidadãos do mundo. Mais uma vez, vemos a busca do equilíbrio entre aquilo que nos é privado e nossa responsabilidade universal. Ou seja, as velas de Shabat representam aquilo que nos é particular, dentro de casa. E as velas de Hanukkah na janela, a nossa responsabilidade com o mundo lá fora. Somente se soubermos quem somos e de onde viemos, temos alguma possibilidade de impactar a humanidade. A própria luz traz uma interessante contradição. Quando não existe claridade alguma, ficamos perdidos. Ao mesmo tempo, quando somos expostos à luz excessiva, também ficamos cegos. O termo aramaico para cego é saginaor, ou demasiadamente iluminado. Aquele que tem luz demais é cego. A luz excessiva traz tantos danos quanto a ausência absoluta de luz. Nosso desafio é buscar uma iluminação que seja forte por um lado, mas que não ofusque nossa visão por outra. Mais uma vez, a busca do equilíbrio, a busca do meio termo. Parece ser esse o tema principal da festa de Hanukkah. As comemorações judaicas são, de maneira geral, a conjugação de um motivo histórico e a celebração de uma etapa da natureza. Será que a festa de Hanukkah lembra somente a história dos macabeus e o jarro de azeite? Ou também tem algum motivo ligado ao ciclo da natureza? Segundo os estudiosos,
Existe um motivo ligado a Hanukkah que foi esquecido com o passar dos anos. E eu estou falando do solstício de inverno. A festa das luzes também marcava o dia mais curto do ano, não aqui, mas no hemisfério norte, e o início do aumento das horas de luz a partir daquele instante. A partir do solstício, as horas de luz vão aumentando, assim como as chamas de uma Hanukkah. Segundo esses pesquisadores, o ritual de acender uma vela a mais a cada dia pode ter se relacionado no princípio com o renascimento anual do sol. Na medida em que os dias iam se tornando mais longos, os judeus acendiam velas para celebrar essa transição. A comemoração de uma festa de luzes, a partir do dia mais curto do ano, ajudava a espantar a escuridão que assombrava corações e mentes. O óleo é um dos símbolos da festa. Por esse motivo, comemos alimentos fritos no óleo, como os sonhos deliciosos que nós ganhamos da Débora e que vamos dividir entre a equipe daqui a pouquinho. Como sonhos, como latkes, nós sabemos que ao colocarmos azeite em um copo com água e azeite não se misturam. Apenas uma fina camada do azeite entra em contato com a água. Assim é também o desafio da sobrevivência judaica. Se nos misturamos totalmente, perdemos nossa própria identidade. Esquecemos quem somos e de onde viemos. Ao mesmo tempo, se ignoramos o mundo que nos cerca, perdemos a oportunidade de nos enriquecer com aquilo que é estranho e deixamos de cumprir nossa missão de tornar o mundo mais humano. É justamente por meio de um instrumento supostamente grego, o peão ou o sevivon, que celebramos a sobrevivência judaica. É no diálogo com a humanidade lá fora que nós entendemos quem somos e temos reforçado a nossa própria identidade. Existe a famosa discussão entre Shammai e Hillel sobre a forma correta de se acender as velas. Enquanto Shammai queria que diminuíssemos as chamas a cada dia, Hillel sustentava que deveríamos sempre acrescentar. Isso porque, em termos de santidade, devemos sempre incrementar e nunca diminuir. Este ano eu pensei numa nova explicação sobre a verdadeira discussão por trás de Shammai e Hillel. Quando Shammai diz que nós devemos já no primeiro dia acender todas as chamas, ele revela o seu fanatismo. Shammai é conhecido na literatura do Talmud como um fanático, como uma pessoa do tudo ou nada. Em diversas passagens famosas, ele é a pessoa que tem a opinião mais rígida. E acender todas as velas na primeira noite, me parece, um símbolo desse seu fanatismo. Por outro lado, Hillel, que era uma pessoa de diálogo e de moderação, diz, não, vamos devagar. No primeiro dia 1, no segundo dia 2, no terceiro dia 3. Eu acho que a mensagem que está por trás dessa discussão é que Shammai acreditava que as coisas precisam ser resolvidas num jogo de tudo ou nada, de forma violenta. E Hillel acreditava que a sustentabilidade se encontra justamente numa construção paulatina, moderada, passo a passo, um por um. E a maneira então de acender as velas, para mim, passa a ser uma metáfora da personalidade desses dois sábios. O principal desafio de Hanukkah, acredito, é buscar equilíbrio em um mundo complexo. Nunca foi uma mensagem tão importante como em nossos dias. A busca de um equilíbrio, a busca de uma construção paulatina. Conciliar passado e presente. Individualismo
e universalismo, escuridão e luz em excesso, identidade e isolamento. Bayamim Haem Basman Hazeh, naqueles dias e também neste momento. Shabbat Shalom.